Fala galera, tudo bem? Vamos falar então sobre São Paulo, né? Voltando a gravar vídeo aí, faz tempo que eu não gravo. Desde o último vídeo, o Zubeldia, eu tava defendendo ele ainda, ele era técnico de São Paulo, defendi o cara e aconteceu o que aconteceu, né? No meio do ano pra cá. O, ele foi demitido, hiper contestado, ninguém mais queria o cara. Pior técnico do mundo, e realmente era o Burreldia mesmo. E vamos falar sobre isso, né? Vamos falar minha opinião sobre tudo que aconteceu, sobre a contratação do Crespo. Começar falando então sobre a demissão do Zubeldia, né? Depois daquele 3-1 contra o Vasco, não tinha mais clima, né? Não tinha o que fazer. Foi decepcionante mesmo. O time ficou 2 semanas parado, treinando, a gente esperava alguma evolução. E naqueles dois vídeos que eu falei, a gente foi, acho que foi contra o Olímpia e foi. Não lembro mais contra outro time que foi. Contra o Tajeres, eu não lembro. Mas naqueles dois jogos eu consegui ver evolução. Eu conseguia ver uma melhora do time do São Paulo de um jogo para outro. De um conserto de erros, de evolução mesmo. Que eu tava vendo alguma evolução no trabalho do Zubeldia, nas ideias dele implementadas. Só que depois daquilo, depois que acabou aquela fase da Libertadores, começou a vir o Brasileirão e parece que regrediu. Não só parou de evoluir, como regrediu. Eu não sei o que aconteceu, não dá pra saber, né? O que parece é que ele perdeu o elenco. Parece que o pessoal não tava mais jogando pra ele. Parecia muito que o pessoal já não se importava mais dele ser demitido ou não. Parecia que estavam não querendo derrubar ele, mas estavam, tipo, acomodados mesmo. E aquele jogo do Vasco mostrou muito isso. De que, perdemos, ganhamos e foda-se. Em casa, cara, em casa. Ó, a vergonha. O Vasco do Diniz dominou, destruiu o São Paulo. E não tinha como salvar ninguém ali. Todo mundo jogando mal, disperso. O Zubeldia gritando e parece que nada acontecia. Aí todos os tiros que o Zubeldia deu saiu pela colatra. A dobra de laterais. As ideias dele, tudo desmoronando na frente dele. E desde aquele jogo lá já saiu na notícia que ele queria pedir demissão. 2 dias depois ele cravou que queria ser demitido. Ele mesmo pediu pra sair, né? E não tinha mais clima mesmo, né? Não tinha mais clima. Não acho o Zubeldia um mau treinador. Não foi um treinador péssimo como todo mundo tá falando. Eu acho que ele teve bons momentos. Eu acho que ele teve boas ideias. Eu acho que teve algumas partes do trabalho dele que dava pra salvar. Mas foi muito 50-50. Assim como o aproveitamento dele falava, o aproveitamento dele foi de 55% mais ou menos. O aproveitamento dele foi, assim, mediano, médio. Assim como o trabalho da maioria dos treinadores que passou pelo São Paulo. Nesses últimos, sei lá, 6, 7 anos. Fala um treinador aí que a gente teve que foi, nossa, absurdo, saiu do padrão. O único que saiu do padrão foi o Dorival. E teve mais ou menos esse aproveitamento também. Porque o Dorival focou na Copa, na Copa do Brasil, né? Ele conseguiu pegar a atenção do elenco para essa competição. Ele conseguiu montar um time vencedor, com a mentalidade vencedora para aquele campeonato. E conseguiu trazer a taça, né? Mas falar que foi um puta trabalho, não foi tão essas coisas assim, não. Era um bom time, foi bem treinado, mas 6 meses de Dorival e só. O resto, tudo foi. Não foi lá essas coisas. De Aguirre, Rogério Ceni, você pode pegar todos, Jardine. O Carpini foi abaixo da média, o Carpini foi pior de todos. Mas todos esses, o próprio Crespo que tá aí agora, ele, pô, foi tudo mediano. Nenhum deles foi supra-sumo, tipo, nossa, bom treinador assim que elevou o patamar do time, mudou toda a filosofia do clube. Não, todos eles caíram no, no comodismo do São Paulo. Talvez não eles em si, mas a vibe, né, a energia do São Paulo já é essa de acomodação, já é essa energia de parado no tempo, né? E nenhum desses elencos conseguiu jogar o suficiente para manter. Pode-se falar de que o elenco do São Paulo nunca foi bom o suficiente. Pode-se falar que o treinador também não era bom. Mas uma coisa é certa: quem se manteve esse tempo todo foi a diretoria. E sempre com essa filosofia, tipo, vamos segurar o treinador, mas ao mesmo tempo não dá respaldo nenhum pra ele. Tipo, assim que começa a ter uma corda bamba,
já começa a procurar outros, já sai da imprensa que a diretoria já tá meio insatisfeita, ou tenta prender o treinador, assim, prender, né? Tenta segurar o treinador porque não tem dinheiro pra pagar a multa dele pra ir embora, assim como aconteceu com o Zubeldia. Com certeza a diretoria já queria demitir há muito tempo o Zubeldia, mas não conseguia porque não tinha dinheiro para pagar a multa do cara. E ele teve que pedir pra sair porque ninguém ia mandar ele embora, não tinha dinheiro pra mandar ele embora. E realmente é tudo mais do mesmo. Teve um pouco momentos melhores, momentos ruins ali. O Zubeldia, o Barão gosta muito de falar, né? Fale 3 bons jogos do Zubeldia. E assim, não tem 3 jogos unânimes do Zubeldia que a gente vê, caralho, ele foi bem pra cacete. Mas tem alguns jogos que a gente vê que ele se superou. Que a estratégia dele foi boa e conseguiu ser implementada com sucesso. Talvez contra times fracos. Talvez, né? A gente, nessa Libertadores do nosso grupo, a gente achou que ia ser um grupo um pouco mais difícil. Mas não era tão difícil assim. Talvez essa facilidade do grupo tenha dado uma falsa impressão de um bom trabalho do Zubeldia. Pode ser. Enfim, sobre as últimas impressões do Zubeldia. Acho que não tinha mais clima mesmo pro Zubeldia continuar. Eu acho que deu o que tinha que dar dele. Não acho ele mal técnico. Eu acho que foi uma fase conturbada mais do São Paulo do que do Zubeldia. Eu acho que o problema tá muito mais na diretoria do que no Zubeldia. Ele fez jus à demissão. Zubeldia ficou preso em algumas filosofias dele que realmente dava pra ver que não dava certo. E quando ele mudava, você via que dava certo. Por exemplo, o Luciano de meio campo. Quando mudava o Luciano daquela posição, dava certo. Quando o Luciano chegava mais perto da área, dava certo. E quando ele tava armando o jogo, dava errado. E ele teimou, morreu abraçado com isso. Morreu abraçado com o Luciano de camisa 10 ali, armando o jogo. Outra coisa também é que ele morreu abraçado foi em não colocar o Rian Francisco. No último jogo dele comandando, ele botou 4 minutos o Rian Francisco e ele fez o golaço que fez. Todos os poucos minutos que o Rian Francisco teve em campo, ele mostrou ter muita qualidade e que merecia mais minutos em campo. E o Zubeldia não deu. Para os outros moleques que estavam crescendo, ele acabou dando, né? No final, muito mais por obrigação do que por opção. Porque o elenco foi machucando. Os principais jogadores estavam machucados, né? Dá pra usar isso como um ponto de justificativa também, né? Que o elenco tá todo desfalcado. Sem Caleri, Oscar, Lucas, Ferreirinha, Marcos Antônio. Os principais jogadores do time estão todos machucados. Mas mesmo assim o São Paulo tem que fazer mais. Não pode tomar 3-1 pro Vasco dentro de casa. Dava com o elenco que ele tinha fazer mais coisa. Mas não acho que muito mais coisa do que ele fez. Eu acho que um pouco mais. Algumas vitórias, ao tirar alguns empates ali. Mas, tipo, por exemplo, contra o Mirassol ali. Esse jogo contra o Vasco dava pra ter pegado um jogo mais de igual para igual, pegar um empatezinho, mas não muito mais que isso. Acho que com o elenco que tem, se botasse o Pepe Guardiola, colocasse o Ancelotti, você acha que a gente conseguiria ganhar daquele Vasco de lavada? Não dava. É impossível com as peças que a gente tinha à disposição. Tudo isso vai daquele Paulista e da diretoria. Por quê, né? A diretoria falou que ia ser um ano de enxugar gastos, um ano de elenco mais reduzido. E beleza, estamos com o elenco reduzido. Mas com o elenco reduzido, gastar 2 pila de salário com o Oscar, que já tem um histórico de não conseguir jogar uma temporada completa, e em detrimento do resto do elenco, é culpa da diretoria. Gastar todo esse dinheiro no Oscar em vez de trazer 2, 3 jogadores para compor o elenco, é culpa da diretoria. Em vez de sei lá, por exemplo, vender o Wellington Rato, que compunha bem o elenco, tinha uma importância tática ali, o líder de assistências do ano passado, vendeu o Wellington Rato por valor de pinga para trazer o Oscar que nem jogando tá. Né? É esse tipo de coisa. Provavelmente o Wellington Rato estaria jogando nesse momento, estaria pelo menos sendo uma opção viável pro banco, que o nosso banco hoje em dia é defasado demais, o elenco é muito reduzido. E, né, por exemplo, o Nestor. Esse Nestor completava bastante complementava o elenco, né? E ele foi embora por preço de pinga também. Provavelmente para pagar o dívida e esse valor que o Oscar tá pagando no salário dele, né? E ele compunha elenco, ele entrava no segundo tempo, ele fazia algumas jogadas, tudo. Mas hoje em dia a gente não tem
reserva meio que de luxo, né? Um reserva com a qualidade que ele tinha, que o Wellington Rato tinha para entrar. Isso tem muito da diretoria. Não é só culpa do Zubeldia. Para finalizar sobre o Zubeldia, eu acho que não tinha realmente clima, o elenco estava defasado, mas ele podia ter feito mais coisa. Ano passado, o Zubeldia conseguiu fazer uma boa campanha, pô, a gente ficou em sexto lugar, nas últimas temporadas sempre ficando décimo mais, 13º, 14º, brigando para não cair, brigando para pegar a Sul-Americana, e ele conseguiu levar um pouco o patamar do time. A gente brigou de igual para igual com o campeão da Libertadores, do Botafogo, quase que a gente passa do campeão da Libertadores. E, assim, tem boas partes desse trabalho. Eu acho, inclusive, que foi um trabalho melhor do que o do Crespo, melhor do que o Rogério Ceni, um trabalho melhor do que o do Aguirre, um trabalho parecido com o do Diniz, na época boa do Diniz, e com derrotas assim que todos esses outros treinadores teve também. Com derrotas marcantes, com humilhações e com defasagem de planejamento vindo da diretoria. Então, eu acho que ele sai com impressão negativa no final, mas com bons momentos do técnico. Agora com o Crespo. O que eu espero de Crespo agora no São Paulo? Pra mim, o Crespo eu acho que vai ser mais do mesmo, pra falar a verdade. Eu acho que o Crespo, ele tem... O Zubeldia e o Crespo, ele tem essa qualidade de controle de elenco, de motivação. Eu acho que os dois técnicos são bons nisso. Tanto que o Crespo ele conseguiu na base da motivação, né? Na base do vamos ganhar esse campeonato acima de tudo, ganhar o Campeonato Paulista que tirou a gente da fila. Esse campeonato que dá muita identificação do Crespo com a torcida do São Paulo, né? Eu adoro o Crespo por causa disso, pelo menos. E a mídia, pelo menos, mostra isso, né? Que a torcida do São Paulo gosta muito do Crespo por esse campeonato. Esquecendo muitas vezes os partidos ruins e todo o momento ruim quando ele foi demitido. Pô, a gente brigou pra não cair, foi um dos piores brasileiros que a gente teve. E ninguém fala disso, né? O aproveitamento do Crespo, pra você ter uma comparação, o aproveitamento do Crespo foi 54%, um aproveitamento parecido do Rogério Ceni e menor do que o aproveitamento do Zubeldia, pra você ver. Quer dizer, menor assim, 1%. É muito parecido o aproveitamento, isso que eu quero dizer. O aproveitamento desses técnicos são muito parecidos. Aí você vai ver, pô, a culpa é do treinador? A culpa é apenas do treinador? Se os últimos 4, 5 treinadores têm um aproveitamento quase igual, praticamente igual, a culpa é só do treinador? Claro que não, velho. A culpa não é só do treinador. Tem muito mais coisa envolvida. E a diretoria é o principal causador dessa situação. Que eu vou falar um vídeo só sobre diretoria, mais pra frente eu vou fazer um vídeo apenas disso, sobre a perspectiva que eu tenho de futuro do São Paulo, que não é boa, que realmente vai ser mais do mesmo, no mínimo uns 5 anos mais do mesmo, se manter nessa filosofia, né? Mas, enfim, a culpa não é apenas do treinador sobre tudo isso que está acontecendo. E o Crespo eu acho que vai ter um início de motivação maior nesse iniciozinho de trabalho, assim como teve no trabalho dele, assim como teve no início de trabalho do Zubeldia, assim como teve no início de trabalho do Aguirre, no início do trabalho do Diniz, assim como teve no início de trabalho de muitos desses treinadores. Provavelmente, do Dorival também, eu acho que vai manter mais do mesmo. Eu acho que vai ter uns 3, 4 meses bons. Provavelmente a gente vai sair da situação ruim que tá nesse momento. Vai falar, nossa, agora nós estamos empatando ganhando mais do que perdendo, do que daquele jeito que a gente tava antes, né? Mas eu acho que a gente vai ser eliminado do mesmo jeito das quartas de final para as oitavas, que nas oitavas, né? Da Libertadores. Eu acho que a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil também, numas quartas da vida. Não acho que a gente vai muito longe de muita coisa. E provavelmente o Brasileirão vai ficar meio de tabela para baixo. E essa é uma expectativa pro Crespo. Uma expectativa de... Vou mostrar minha gatinha aqui, tô olhando pra baixo. Que a gatinha tá querendo um carinho. Aqui, ela tá no meu colo. E... eu acho que vai ser essa a minha expectativa pro São Paulo. Não é grandes ambições. É mais do mesmo. Esse ano, pro ano que vem, eu acho que se manter o Crespo não é muito mais treinador do que o Zubeldia, botem isso na cabeça, tá? O Zubeldia e o Crespo têm umas ideias, são diferentes? São. O Zubeldia é muito mais aquele defensivo especulativo, ele não é tão ofensivo. O Crespo já tem um futebol mais ofensivo, mais pra frente, que depende mais de jogada individual lá pra frente, assim. O time do Crespo dependia muito, por exemplo, de uma boa fase do Rigoni, de uma boa fase do Benítez, de um dia iluminado do Pablo fazer gol.
A gente dependia muito mais disso do que um troca de passe envolvente com os meio-campos. Até porque os meio-campos que a gente tinha era Lisiero, era Gabriel Sara, assim, não eram os melhores meio-campos do mundo. Inclusive, é um ponto que eu tenho pra declarar, um ponto de esperança, né, que a gente, como torcedor, se apega, é o elenco que ele conseguiu fazer campeão da Copa do Brasil em cima do Palmeiras de Abel Ferreira. Olha esse elenco, vou falar peça por peça, olha esse elenco. Esse elenco lá na frente, Pablo e Igor Gomes, meio campo, Luan, Gabriel Sara, Lisiero, os dois laterais, Reinaldo e Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Léo Pelé na zaga e Thiago Volpe como goleiro. Assim, ele conseguiu fazer esse elenco ser campeão do Paulista em cima do Palmeiras. Então, a minha esperança é que ele tinha um elenco muito pior do que o Zubeldia tem hoje em dia. Não tão pior, assim, quer dizer, eu falei muito pior, mas não tão pior assim. Retiro o que disse. Um elenco um pouco pior. Porque, se for ver peça por peça, se for para comparar, é meio parecido assim hoje em dia. Talvez os meio-campos hoje em dia sejam melhores. Mas eu acho que é muito semelhante. Ou vai me dizer que tem muita diferença entre Pablo e André Silva. Pablo, Igor Gomes e André Silva que estavam jogando lá na frente. Pô, pra mim eu acho que é a mesma característica semelhante, assim. Os dois desengonçados, finaliza quando dá, faz gol ali quando tem como fazer. Pra mim é muito semelhante. E ele ter feito esse time ser campeão de alguma coisa, eu acho que ele pode fazer um pouco mais que o Zubeldia tá fazendo com esse time. Eu acho que ele pode, já que o início de brasileiro foi muito ruim já nesse momento, eu acho que ele pode fazer algo semelhante que o Zubeldia fez ano passado. Conseguir um aproveitamento melhor no Brasileirão e apenas. Porque quando eu vi um time de verdade, um time pedrada na Libertadores e na Copa do Brasil, eu acho que a gente vai cair. Então, eu acho, provavelmente, já contra o Racing que a gente vai pegar e contra o Atlético Paranaense, que a gente vai pegar na Copa do Brasil, eu acho que já vai ser difícil desde já. Porque não é tão simples assim passar por esses dois times e o Crespo vai ter tempo de treinar, tudo. O esquema dele, quando ele jogava, ele gostava muito dos 3 zagueiros, né? Que a gente tem 3 zagueiros agora mais de qualidade do que a gente tinha antes. Quer dizer, o Miranda era muita qualidade, né? Mas ter o El Pelé era brincadeira. Os 2 laterais que a gente tem hoje, na minha opinião, são bem melhores do que os 2 laterais que a gente tinha naquele tempo. Quer dizer, o Reinaldo naquele tempo era muito bom, né? Naquele tempo o Reinaldo jogava... Era muito bom assim, tinha aquela aura... Eu não tenho nenhuma saudade de Reinaldo, mas ele tinha as suas qualidades. Provavelmente o Reinaldo daquela época era melhor do que o Enzo Dias, o Wendel que tá tendo hoje em dia. Mas como lateral, Enzo Dias e o Wendel são melhores do que o Reinaldo. Em boa fase, provavelmente eles vão jogar melhor. E Igor Vinícius, filho, graças a Deus esse cara tá indo embora. E o Cedric, com certeza, é melhor. Se improvisar um Ferrarese ali também, com certeza é melhor do que Igor Vinícius. Além de Mike, né? Talvez ele comece a usar o Mike. Outra coisa que eu acho que o Crespo vai dar uma ajudada. O Crespo utilizava muito moleque da base. Pra você ver, nessa final, por exemplo. O nosso meio campo era Luan, Gabriel Sara e Lisiero. 3 moleques da base. Com Igor Gomes jogando também. Com Miranda jogando, né? É da base, mas já tava velho ali, né? Mas são esses moleques da base. A gente ganhou foram exatamente 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 5 jogadores que vieram da base e ganharam aquele Paulista. E ele gosta de usar gente da base. Pelo menos, assim, ele vai ser obrigado a utilizar, né? Não tem muita escolha. Mas, pelo menos, isso a gente tem de vantagem, né? Porque ele já teve um trabalho bacana de base aqui no São Paulo. E pode dar bom agora nessa volta dele. E, além do mais, último ponto que eu tenho pra falar de esperança com o Crespo é a volta do Luan, né? O Luan Coelho conseguiu ter o auge da sua carreira, né? Aquele gol no final do Paulista, tudo. Foi um marco na vida do Luan e um marco na história do meio-campista. Que ele jogava muita bola naquele tempo. Ele tinha um poder de marcação muito forte, ele era atlético, assim, ele era focado naquela época, né? Parecia, pelo menos. Dá a impressão que ele tava numa boa fase. Hoje em dia o Luan tá morto, né? O Luan não se espera nem ele ser relacionado, o Luan. Então, existe uma esperança de que o Luan possa voltar a jogar, possa ser reintegrado. Assim como existe a esperança do Lisiero, né? Que tá ali meio que encostado, né?
Vai que o Crespo consegue recuperar esses dois jogadores, né? Seria maravilhoso. O Crespo tem essa característica de ser meio paizão, né? De conseguir recuperar. Mais um ponto, esqueci. O Luciano na frente. Ele jogava com o Luciano ali na frente, como segundo atacante, e é uma característica que a gente quer ver o Luciano jogar, né? Uma localização, né? Que a gente quer ver o Luciano jogar. E o Luciano lá na frente, a gente espera que ele consiga ter essa. Voltar a jogar lá na frente bem. E vai que ele consegue, o Crespo consegue fazer essa volta do Luciano pra frente, consiga voltar ele ser goleador, tudo. O Luciano vive uma fase ruim por estar nesse meio campo, uma fase não tão boa assim, tá fazendo seus gols ali, mas não tão boa. E espero que ele volte a ter essa boa fase jogando principalmente de atacante, né, com o Crespo. E o Crespo tinha o meio campo Benítez de armação. E o Gabriel Sara ali conseguia armar bem. Ele já não tem esses meio campo de armação. Agora eu acho que ele vai ter que se virar com o Marcos Antônio quando voltar e o Alisson. O Marcos Antônio, quando estava, inclusive, era muito bom de armação com o próprio Zubeldia. Aqueles últimos vídeos que a gente falou, o Marcos Antônio com o Zubeldia estava muito bem. Agora é só voltar. É só ele conseguir voltar fisicamente bem, né? Se ele conseguir, eu acho que o Crespo vai conseguir já ter um bom meio campo de armação. Mas vai ter que dar conta agora. Já não tem o Benítez, que era craque. Quando tava bem, era craque de passe. O Benítez, a gente tem que lembrar que o Benítez tinha uma visão de jogo absurda. E... Enfim. Eu acho que vai ter uma melhora inicial com o Crespo. Mas eu acho que daqui a... Bota um ano e meio, no máximo, explodindo. Meio do ano que vem ali, final do ano que vem, o Crespo vai ser demitido por uma sequência de empate, uma sequência de derrota, o time estagnado, o time não querendo correr tanto, uma derrota de 3-1 pro Vasco, que seja, um empate com o Cuiabá, que quando foi o Crespo foi demitido, né? Foi perto daquele empate do Cuiabá, que é contra o Cuiabá, que foi tipo, nossa, um marco pra demonstrar como o São Paulo não conseguia mais jogar bem contra times fracos. E eu acho que daqui a pouco vai cair o trabalho. E vai contratar, sei lá, o Rogério Ceni, vai ficar rodando, porque essa diretoria incompetente vai sempre indo pro mesmo lugar e batendo na mesma tecla e não conseguindo fazer um planejamento que nem o Flamengo fez para recuperar a finança. E vai ficar por isso. Assim, vou fazer um vídeo melhor para falar sobre expectativa, sobre financeiro, sobre a gestão Júlio Casares, mas eu acho que muito em torno da situação que a gente está vivendo, em cima dessa diretoria, dessa troca de técnico, em cima dessa diretoria e do insucesso do Zubeldia em torno dessa diretoria. Zubeldia teve seus problemas, o Campeonato Paulista eu acho que ele utilizou muitos jogadores para uma situação que não precisava tanto, não utilizou a base tão cedo, teve que ser obrigado a utilizar a base, mas tudo desenrolou, todo o planejamento desenrolou para esse Zubeldia se lascar hoje em dia. E desenrola pro Crespo tomar no cu também, se lascar nos próximos em sequência. Porque ele não vai conseguir ter respaldo. Ou você acha que ano que vem vão contratar um tantão de jogadores que o Crespo quer? Vai não, mano. Não vai. A gente tem que pisar no chão, torcedor de São Paulo, e ver que hoje em dia o São Paulo é isso, pô. O São Paulo é isso. O São Paulo é essa troca de treinador incessante, mais do mesmo, treinadores, assim, médios até bons até, se você parar pra ver, mas que não tem respaldo, não tem uma segurança da diretoria, não tem contratação, não tem elenco, não tem financeiro, não tem nada pra conseguir brigar por alguma coisa. E a não ser que tenha um milagre, assim como teve com o Dorival, tudo pra acontecer essa vitória desse campeonato, a gente não vai ganhar nada nos próximos 20 anos. Assim, quando, sei lá, todos os conselheiros, sei lá, aposentarem ou não tiverem mais condição de trabalhar lá e renovar. Porque do jeito que tá a situação do São Paulo, não vai pra lugar nenhum. E afirmo, o Crespo também, acho que daqui a um ano vai dar errado. Mas espero muito, né? Eu sou torcedor, eu quero muito que o São Paulo dê certo. Eu espero muito que o Crespo dê certo. Eu tô torcendo muito, eu gosto muito do Crespo. Eu tô falando isso mais porque eu não acho que vai ser algo diferente dos Zubeldia a longo prazo. A longo prazo eu acho que vai ser tudo a mesma coisa. Agora, em pequeno prazo, eu acho que o Crespo vai conseguir dar ideias novas. Acho que vai conseguir organizar melhor o time pra a gente conseguir pelo menos não ser rebaixado. E brigar ali por uns momentos pra avançar nas Copas, até umas quartas, até uma semi ali, vai que, né? Vai que a gente consegue pegar alguma semi e ganhar dinheiro, né? Porque passando de fase a gente vai ganhando dinheiro, vai pagando dívida daqui a alguns anos a gente conseguir ter alguma glória. Aqui apareceu no vídeo, dona Luna.
Então é isso, rapaziada. Eu acho que é sobre isso e... Vou colocar aqui pra cá pra não atrapalhar. É sobre isso e torcendo muito pra que dê certo, Crespo.